Moscovo poderá estar a preparar uma saída da central nuclear de Zaporizhia. Presidente da empresa ucraniana de energia nuclear diz haver indícios de uma retirada. Há 7 vítimas mortais confirmadas no deslizamento de terras na ilha de Ischia, em Itália. As equipas de socorro procuram 5 desaparecidos. Pepe joga contra o Uruguai após lesão de Danilo. Brasil luta pela liderança do Grupo G com 2 baixas contra a Suíça. Atos de vandalismo em Bruxelas depois da Bélgica perder contra Marrocos no Mundial. A Rússia poderá estar a preparar uma retirada para breve da central nuclear de Zaporizhia. A ideia foi partilhada este domingo pelo presidente da empresa estatal ucraniana de energia nuclear, que diz haver sinais por parte de Moscovo. Petro Kotin alega que os médias russos estão a emitir várias reportagens sobre o abandono da central e a transferência do controle da infraestrutura para a Agência Nuclear de Energia Atómica. Ainda este domingo, o primeiro-ministro ucraniano anunciou a estabilização do sistema energético após bombardeamentos russos terem deixado milhões de pessoas sem eletricidade durante dias. Kiev anunciou também a proibição da exportação de lenha, a principal fonte de aquecimento dos soldados na linha da frente. No campo de batalha, os bombardeamentos fazem-se sentir sobretudo a sul e a este do território ucraniano, mas pela terceira vez numa semana, Rússia e Ucrânia trocaram prisioneiros. Imagens deste sábado, divulgadas pelo Ministério Russo da Defesa, mostram 9 soldados recebidos em Moscovo para tratamento médico num hospital militar. Milhares de curdos manifestaram-se este domingo em Kamishli, no nordeste da Síria, para protestar contra os recentes ataques aéreos turcos, que fizeram pelo menos 65 mortos desde o passado dia 20. A maioria das vítimas são combatentes curdos e membros das forças sírias. Dizem-nos que somos terroristas, mas onde está o terrorismo? Somos nós os terroristas ou é o presidente turco que está a lutar contra nós e a ocupar as nossas terras? A região, controlada por uma administração semi-autónoma curda, é palco há uma semana da Operação Garra-Espada, lançada pela Turquia contra as forças curdas na Síria e o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que Ankara responsabiliza pelo atentado de 13 de novembro que fez 6 mortos em Istambul. Em Koban, a curta distância da fronteira turca, a população teme uma incursão terrestre. As pessoas apenas compram o que precisam no próprio dia ou no seguinte. Preparam-se para um ataque iminente e uma eventual deslocação. Junto às áreas controladas pelas forças curdas, rebeldes sírios apoiados pela Turquia tomam posições e manifestam-se a favor de uma incursão terrestre do exército turco. Desde 2016, a Turquia conduziu várias operações de envergadura contra milícias e organizações curdas e repete a intenção de criar uma chamada zona de segurança de 30 km de largura na fronteira com a Síria. O deslizamento de terras de sábado em Casa Micciola, na ilha italiana de Ischia, fez pelo menos 7 mortos, incluindo um recém-nascido e 2 outras crianças. As outras mortes confirmadas são dos pais do bebê, de uma turista búlgara e de um residente local. Depois da descoberta de um corpo no sábado, os outros 6 cadáveres foram encontrados este domingo. Entre os escombros há ainda 5 desaparecidos e as autoridades alertam para o risco de novos deslizamentos. O governo italiano decretou o estado de emergência nesta ilha ao largo de Nápoles e disponibilizou 2 milhões de euros para as operações de socorro e para restabelecer os serviços públicos básicos. As equipas de socorro continuam os esforços para encontrar os desaparecidos enquanto esmorece a esperança de os encontrar com vida. O deslizamento foi provocado por chuvas torrenciais que, segundo as autoridades locais, foram as mais fortes dos últimos 20 anos. Malala Yousafzai marcou presença este fim de semana numa manifestação na capital do Reino Unido para chamar a atenção dos governos do mundo ocidental para a situação difícil das mulheres no Afeganistão. A ativista paquistanesa pelos direitos das mulheres, Nobel da Paz em 2014, pede aos governos para não ficarem em silêncio. Desde a tomada do poder pelos talibãs, as afegãs perderam o acesso à educação, viram a liberdade de circulação limitada e temem ser castigadas se criticarem o regime talibã. Em pleno centro de Portugal, no concelho de Abrantes, a central termoelétrica do Pego deixou de produzir energia a partir do carvão há um ano.
Uma decisão do governo português no âmbito da estratégia de descarbonização nacional que, segundo representantes sindicais, afetou 150 trabalhadores e 350 familiares numa localidade de 2.500 habitantes. Um ano depois, o sentimento da população é de perda social e económica. Muitos acreditam que o fecho se deu demasiado rápido, embora mostrem alguma esperança no futuro. Falava-se em 2030, depois passou para 2026, depois encerrou em 2021. Basicamente à espera de um fecho tão rápido, não estávamos, mas sabia que ia acontecer. Trouxe quebras, como é natural, trouxe quebras aqui no comércio, na movimentação de pessoas, tudo negativo. Nessa parte foi negativo. Esperamos tempos melhores, vamos ver. A espanhola Endesa ganhou um concurso para a reconversão do equipamento e o presidente da Câmara de Abrantes mostra-se otimista. Obviamente temos expectativas relativamente ao futuro, do ponto de vista da economia, que novos projetos na área das energias renováveis possam avançar de forma célere e que esses mesmos projetos e outros possam aglutinar, integrar todas as pessoas que perderam a sua atividade profissional pelo encerramento da central termoelétrica a carvão. Ainda assim, para já, apenas 20 trabalhadores continuam em funções na central, com contratos que chegam ao fim já em dezembro, e outras 5 dezenas de antigos colaboradores estão a receber formação, na esperança de poder ser reintegrados. Espanha e Alemanha empataram um golo este domingo, permitindo à seleção germânica ainda sonhar com a passagem às eliminatórias. Os espanhóis inauguraram o marcador aos 62 minutos com um golo de Álvaro Morata. Aos 83, Niklas Füllkrug igualava o resultado. Depois de uma vitória da Costa Rica sobre a seleção japonesa, Espanha lidera agora o grupo E com 4 pontos. As surpresas continuam aqui no Campeonato do Mundo de Futebol. No grupo F, Marrocos marcou 2 golos, deixando em choque a Bélgica, equipa em segundo lugar no ranking da FIFA. Os Diabos Vermelhos têm agora de ganhar a Croácia ou arriscam-se uma saída antecipada do torneio. Por falar em Croácia, os finalistas de 2018 travaram com 4 golos um Canadá cheio de energia. Mas o Canadá ainda conseguiu fazer história. Foram necessários apenas 68 segundos para Alfonso Davies marcar o primeiro gol do país no Campeonato do Mundo. Laila Humaira, Euronews, Doha. A cidade de Bruxelas foi palco de atos de vandalismo este domingo, depois do jogo de futebol do Mundial do Qatar, Bélgica-Marrocos. Os belgas perderam 2-0 contra o país africano. Horas depois da derrota, cerca de 150 pessoas incendiaram caixotes do lixo e danificaram carros, trotinetes e montras de várias lojas. Os jovens são malucos, têm 14 ou 15 anos e estão a partir tudo. Tenho um negócio aqui. Todas as trotinetes, tudo. Partiram tudo. O fair play não é isto. Isto é só futebol. Devíamos tentar aproveitar um pouco de alegria e de bom humor. Não entendo esta violência. Francamente, é muito decepcionante. A polícia usou canhões de água e gás lacrimogéneo em confrontos que duraram várias horas. Algumas estações de metro foram encerradas. Houve também distúrbios nas cidades de Antuérpia e Liege. Pepe está a 100% e vai jogar contra o Uruguai esta segunda-feira. A garantia foi dada pelo selecionador português em conferência de imprensa. Fernando Santos colmata assim a baixa de Danilo, depois de uma fratura em 3 costelas ter afastado o médio central dos relevados, pelo menos durante a fase de grupos. No Uruguai, Ronaldo Araújo ainda levanta dúvidas, mas o mais provável é mesmo que o defesa, que tem estado a recuperar de uma lesão na coxa direita, permaneça de fora da formação em campo. A partida é de importância acrescida para os uruguaios, que após o empate com a Coreia do Sul no primeiro jogo do Grupo H, estão à procura de pontos para subir na tabela de classificações. Apesar de nenhuma equipa ter visto ainda a passagem às eliminatórias vedada, o jogo com a Coreia do Sul, também esta segunda-feira, será decisivo para o futuro da seleção do Ghana na competição. Em Doha, o correspondente da Euronews fala dos desafios que o Grupo G terá pela frente. A Suíça está a treinar na Universidade de Doha antes do confronto de segunda-feira com o Brasil. Ambas as equipas estão no topo da tabela do grupo, tendo vencido os primeiros jogos do torneio. Mas os sul-americanos não saíram incólumes na vitória 2-0 sobre a Sérvia. Tanto Neymar como Danilo falharão o jogo de segunda-feira devido a lesões no tornozelo. Mas o treinador Tite ainda tem muito poder de jogo, já que os brasileiros pretendem um 6º título do Mundial, o primeiro em 20 anos. Entretanto, na primeira partida do grupo, Camarões e Sérvia
lutam no estádio Al Janoub para manter vivas as suas esperanças para os oitavos de final. Euronews, Doha.